E aí, será que já estamos? Será? Ou será que ainda não? Acho que não, porque vai aparecer uma moldura nova. Para mim tá aquela mesma. Nada Sim. de diferente. Vou Aquele esperar um sorriso pouquinho. congelado. Ainda bem que pelo menos agora eu tô aqui com você, não tô sozinha. Nas outras vezes eu fico sozinha, esperando as Jura? pessoas entrarem. Muito bem, Yes. eu acho que a gente já está ao vivo. Boa tarde para todo mundo que está entrando aqui nas páginas da Go Outside. Eu sou a Maria Clara, tenho essa moça muito bonita dividindo comigo a tela hoje, a Flávia Vitorino, nossa repórter de viagens. Mais uma live aqui na Go Outside para a gente falar do que a gente ama, que é a vida lá fora, são os esportes de aventura, são os esportes de natureza. E hoje, mais uma vez, a gente vai falar de viagens com uma pessoa que é uma viajante profissional. Boa tarde, Flávia. Que bom que você está aqui com a gente hoje. Boa tarde. Eu estou tão feliz de estar aqui com vocês, gente. Primeiro eu queria agradecer o convite e dizer que eu sou fã de vocês e que vocês me influenciaram e influenciam ainda, logicamente, muito para a escolha das minhas aventuras, para as minhas escolhas da vida. Desde que eu estou nesse meio da aventura, a Go Outside está comigo. Eu é que estou super feliz de ter você aqui. A gente está fazendo pela primeira vez uma transmissão em todas as plataformas simultaneamente. Então, Demais você está isso. assistindo a gente na plataforma do Instagram, mas também pode assistir no Facebook. Mais adiante, a gente vai também estar na plataforma do YouTube. E quem segue a Flávia vai poder acompanhar a gente aqui nesse papo de hoje também, que vai falar um pouquinho sobre o que seremos, como seremos depois dessa pandemia, que tipo de viajante, que tipo de turista nós vamos ser. Eu pergunto para você, Flávia, primeiro de tudo, que tipo de viajante você é? Se você fosse definir o seu estilo de curtir, de viver a viagem, como que é? A gente até discutiu isso, né, essa questão da diferença entre um viajante e um turista, né? E que tem muitas diferenças. Eu acredito que essa questão de ser viajante, eu acho que é um perfil daquelas pessoas que não se apegam muito a um roteiro em especial ou em pontos culturais, turísticos já pré-estabelecidos, ou talvez que já gostem de agendar o hotel que vai ficar, reservar o carro, enfim, aquela programação toda, né? Eu acho que eu me encaixo mais num perfil que não tem tanto essa programação e que deixa a experiência do destino e da viagem no dia a dia e levando para a tomada de decisão, né? Eu acho que esse é o perfil que eu mais me encaixo, assim, e essa é a diferença do turista e do viajante. O turista tem esse perfil, né, de querer organizar direitinho, quantos dias eu vou ficar em cada lugar, em que hotel que eu vou ficar, o que eu vou ver todo dia, né? Então, tem essa diferença. Acho que eu sou mais esse perfil do viajante que deixa levar. Você foi deixando rolar solto sempre? Ou você teve um insight um dia que você percebeu qual era o seu estilo? Sempre teve ali? Isso que eu quero saber. Assim, você sempre foi desse jeito, sempre se jogou desde novinha? Ou você foi sacando que você não se sentia bem quando você tentava desenhar um roteiro, um esquema, aquilo não fluía tão bem? Como é que você descobriu isso? Não, eu acho que, na verdade, todo turista tem um pouco de viajante e todo Ou você viajante tem um foi pouco de sacando turista. Eu já que organizei, sim. você Tenho não se ali sentia bem quando você tentava desenhar? o meu planejamento, né? Mas eu acho que desde que eu descobri que eu gosto de sair e de acampar ou de ficar na natureza e de ter essa experiência outdoor, eu segui mais ou menos essa linha, assim, de ter um planejamento meio por cima, né? Vou quando vou e tudo mais, mas lá eu deixo acontecer. Acho que sempre foi assim. Isso tem bastante a ver também com a tua própria trajetória, né? Que é uma pessoa sempre foi mais ligada à natureza, a uma vida mais no quintal,
aquela história de cidade do interior, de gostar de estar Isso. perto da terra, e depois dos esportes de natureza, quando você descobriu a corrida de aventura, e uma turma toda, um universo todo que se abriu para você naquele momento. E assim como na aventura, a aventura tem um roteiro, mas a gente sabe que ele serve só para largar, né? Na corrida de aventura, você só larga com o roteiro, o que vai acontecer no meio vai sendo construído. Você vê em você e na sua maneira uma ligação direta entre essa sua experiência na corrida de aventura e a sua experiência viajando? Muito. Eu acho que a corrida de aventura, quando eu descobri a corrida de aventura, meus olhos brilharam, porque eu vi ali tudo que eu era, não, porque eu não sou atleta, né? Embora eu tenha corrido e participado de algumas curtas, existem corridas, como você sabe, porque você também já correu super longas, né? De até 700 quilômetros, mas é exatamente essa ideia, a ideia de você partir e não saber o que vai acontecer, é isso. E foi isso, eu sou do interior, e sempre tive essa questão de sair do quintal, do verde, do ar. Então isso para mim sempre teve na minha vida e sempre fez muita falta, né? Principalmente na cidade grande. Então, quando eu descobri a corrida de aventura, foi quando deu o start. Ainda estava eu ainda morava no interior, mas foi aí que deu o start, né? Conheci a Renata Falzoni na época falando sobre a corrida de aventura e aquele boom, né? Grandes atletas mulheres correndo, a Chub na época, a Marina da Quasar Lontra, elas me inspiraram e me inspiram muito, né? Nessa questão toda da corrida de aventura e o perfil do aventureiro, né? Eu acho que isso ficou, porque a corrida ela não teve muita ascensão, a corrida de aventura no Brasil, mas o que ficou foi isso, né? Foi essa essência da corrida para a gente. Teve uma época dourada, né, da corrida de aventura no começo dos anos 2000, principalmente, Isso. E aí depois, por N razões, foram perdendo adeptos ou migrando, né? As pessoas foram migrando para a corrida de trilha, para o mountain bike, para outros tipos de modalidade e foram deixando. Corrida de aventura é para os fortes mesmo, né? Realmente é um público bem específico que topa passar tanto tempo assim no mato, na sofrência, e que entende a beleza disso, né? Que entende, que tem o gosto por isso aí. Não é todo mundo mesmo, né? Eu queria te uma perguntar sofrência, uma coisa. mas é uma sofrência, mas é uma sofrência e todo mundo volta depois, né? Na hora todo mundo reclama, ai, perrengue, ai, meu Deus, com aquele pedal, ai, meu Deus, com aquela trilha, mas aquilo que fica marcado, né, como experiência, e todo mundo voltava a fazer de novo, eu acho né? que a nossa memória é uma memória bastante ligada ao que te realmente acessou no momento. Então, o que fica não é o sofrimento da subida, o que fica é a vista que você viu lá em cima, né? Exato. Eu acho que é isso que a corrida de aventura e outros esportes também na natureza promovem e que fazem a gente depois... Você fica na hora jurando que você depois vai tirar férias daquilo, passar um ano sem fazer nada, e quando você vê, você está de novo... Porque, na verdade, você é movido por outra coisa. E tem a ver até com o que eu ia te perguntar. O seu principal motor na escolha que você fez pelo turismo de aventura, de natureza, você sabe qual é? O que é que te faz continuar curtindo esse tipo de viagem e de turismo? Tem tudo a ver com o que a gente estava falando. Eu acho que é exatamente isso. Para mim, é esse contato que eu tenho, sabe, com o lugar, com o destino, com a natureza, com a trilha, quando eu estou ali com o pé na trilha e quando eu subo a montanha e vejo aquela vista, enfim, quando eu estou mergulhando e vejo uma coisa incrível. Eu acho que é isso que fica, isso que me faz voltar. Então, eu não vejo isso como um sofrimento, perrengue, nada disso. Eu vejo isso realmente como uma experiência e que me dá um combustível para eu querer voltar, sabe? Para mim, e eu falo isso muito para as pessoas que me perguntam, é esse contato que eu tenho com a montanha ali, ou enquanto eu estou caminhando numa trilha, ou enquanto eu estou pedalando, isso
é muito grande, me faz muito bem, sabe? Eu brinco que é como se, quando eu viajo, é como se eu estivesse dando um restart na máquina, sabe? Uhum. Dando um Sim. restart, aí eu chego com a máquina atualizada para viver tudo em São Paulo, enfim, na cidade. Então, eu acho que é isso. Você que está sempre, quem acompanha seu Instagram tem a chance de te ver em todos os cenários possíveis, né? Na água, na montanha, de bike, a pé, esquiando, quer dizer, fazendo snow, que você faz snow, você não é esquiadora, pelo que eu vi. Você deve ter um ambiente em que você se sinta mais confortável, ou talvez não, talvez você seja realmente super overall, mas você identifica alguma dessas modalidades como a que mais traz essa sensação, essa Sensação? vivência junto à natureza? Algum deles te fala, putz, isso aqui, você indica para alguém, sabe? Fala, olha, se você quer realmente sentir isso que eu gosto tanto, vai de bike, ou vai correndo, ou vai nadando, mergulhando, remando, sei lá. Então, eu não sou atleta, então, assim, eu não é claro que para o snowboard você tem que ter uma técnica especial. Mas, assim, para fazer o trekking, para andar de bike, ou até mesmo para remar, você não precisa ser um expert, né. Então, eu Exato. não sou atleta de nenhum esporte, mas eu sei um pouquinho de cada um, eu pratico todos, Uhum, de aventura, né. uhum, Então, eu acho que é fase, Marie, eu acho que é fase, assim. Eu tive a fase do snowboard quando eu aprendi e comecei a falar para todo mundo, né, que dá aquela sensação de liberdade, de você surfar uma onda que não acaba, né, não é igual o surf e que na você montanha. tem que ficar esperando para chegar a onda e daí você pega rapidinho. Então, eu tinha esse texto com as pessoas, mas assim, de todos os esportes, o que eu sempre falo para todo mundo é o trekking. É, É uma trilha numa montanha ou para um vulcão, enfim, em todos os cenários diferentes possíveis, né. Que 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 também te dá eu acho que é tempo, o né? Dá tempo de olhar de verdade para as coisas, para o caminho, para as exato. plantas, para a vista, para as pessoas que passarem pelo É, caminho. eu acho que não te exige uma atenção na técnica, né, você não fica ali tenso na técnica, que o snowboard obviamente te deixa mais com atenção no que você está fazendo ali, e aí a sua cabeça ela flui para poder, enfim, se conectar com o lugar, ficar pensando na vida. Eu acho que isso é o que eu sempre falo para as pessoas. Acho que Uhum. de todos, o trekking é o que eu sempre vivo falando, assim, sabe. Acho que realmente se tiver que ficar só com um, né, para a vida toda, que dá É, para fazer até velhinho, de qualquer jeito, exato. é o trekking de Tipo, me verdade. tirem tudo menos isso. Não, não me tirem Exato. nada, pelo amor de Deus. Não, por favor, vamos manter tudo. Espera É, aí, é. pronto, saído, mas voltou. Uma coisa que eu pessoalmente tenho curiosidade, me fascina, é a relação que você tem com o ambiente digital, porque eu acho que você tem uma super habilidade de combinar essa paixão que você tem, o trabalho que você desenvolve, num ambiente que é esse ambiente cada vez mais, né? Que a gente está agora, por exemplo, o ambiente virtual, assim, digital. Então, eu queria saber um pouco como é que você se relaciona com esse universo, como é que você descobriu esse ambiente, o que ele te traz de legal, o que de repente te incomoda, como é a tua relação com o ambiente virtual, sendo uma viajante tão ligada Opa, à cortou um natureza, ao pouquinho. real. Cortou ou foi? Ih, cortou. Você ficou parada para mim, não sei se as pessoas estão te vendo normal, mas você está me ouvindo? Alô, alô? Está me ouvindo, Flávia? É, me dá um toque quando você estiver me ouvindo. Flávia? Tem alguém aqui que possa me ajudar? Oi, oi, Foi? oi. Tá me ouvindo? Ai, pronto, Agora acho que sim, voltou. voltou. Beleza, Voltou, não sei se voltou. você pegou a minha pergunta inteira. Você Peguei precisa que. sim, peguei sim. Pegou? Não, não, Me a minha conta. relação com o ambiente digital, né, era isso, Sim. né? O que isso te trouxe de legal, de positivo, que casou bem com a tua paixão e com o teu trabalho? E o que você tem de desafio aí pelo caminho?
Então, Maria, eu amo escrever. Eu não consigo largar essa questão do escrever. Eu amo esse ambiente impresso, sabe? Mas não tem como negar que hoje você fala com as pessoas no ambiente digital, no ambiente online, né? E eu comecei com o Twitter na época. Eu gostava muito do Twitter, dessa relação de você, porque tem o escrever, né? E Sim. você trocar esses pensamentos, essas experiências. Então, eu comecei no Twitter, estava até vendo, em 2009, se eu não me engano. E aí eu descobri ali um canal de comunicação direta com as pessoas, onde a gente podia trocar. Eu falava das coisas que eu fazia, dessa minha rotina de viagens e de aventuras que eu gostava de fazer, e as pessoas me perguntavam, trocavam, comentavam. Então, isso desde aquela época já foi, desde o Orkut até, né, começou. Sim. Mas Twitter é que, assim, que eu comecei mesmo a fazer essa troca com as pessoas. E dali surgiu esse canal de comunicação direto com esse público específico, sabe? Para poder realmente mostrar as viagens e inspirar. Eu digo que eu gosto muito de falar para as pessoas, sabe aquela pessoa que fica assim, não, você tem que ir, tem que viajar, você tem que fazer. Então, acho que rolou uma sobreposição da gente aqui. Maravilhosa. Você sabe que eu sou mono, eu quero só explicar para quem está assistindo a gente que eu e a Flávia, a gente está estreando numa nova modalidade aqui digital, que é essa transmissão multiplataformas. Então, ela também está surpreendendo a gente aqui um pouco. A gente espera que esteja tudo bem. Desculpa, Flávia. Não, tá tudo ótimo. Então, e aí depois do Twitter veio o Instagram, e aí o Instagram, ele tem esse negócio de inspirar mais com as imagens, né? E é legal porque é justamente isso. Numa trilha ou numa viagem, eu gosto de mostrar o objetivo final, né? Que é o que eu sempre me apego, que é o que a gente estava falando, para voltar. Então, eu sempre ponho lá, eu sempre ponho a foto de onde eu fui, onde eu cheguei com aquilo, né? E gosto de escrever também o que eu senti, porque realmente o meu objetivo é fazer com que as pessoas também tenham essa experiência e mostrar para as pessoas, porque tem muita regra, né? A questão do turista, voltando um pouquinho porque a gente estava falando, poxa, aí eu quero viajar, o que eu mais ouço é assim, eu quero viajar, mas, putz, meus amigos não podem, eu quero viajar, mas minhas férias é só sei lá, em junho, em janeiro. Então, eu tento tirar um pouco essas regras, né, e falar para a pessoa, poxa, vai sozinha, viaja sozinha, não, tem muito disso também, mas eu sou mulher, né, que tem essa questão, não, vai, viaja sozinha, não espera seus amigos, não espera ninguém e vai. Então, e foi assim que começou, que eu dei continuidade nesse universo online, fazendo essa troca e tentando inspirar as pessoas com as minhas viagens. Eu imagino que no Instagram você receba um monte de mensagens, as pessoas devem ter um tipo de curiosidade específico, várias, ou devem te fazer perguntas e tal. Você tem notado, primeiro, se tiver alguma atitude nesse sentido, de dúvidas e perguntas e tal, um perfil dos seus seguidores, me conta o que costuma vir dessa interação. E já começo a entrar num próximo tema, que é que atitudes e que escolhas será que a gente pode esperar desse próximo turista, desse próximo viajante que está se anunciando aí pós-Covid? Eu acho que as perguntas que mais vêm, assim, o feedback que o pessoal mais me dá, principalmente durante, né, a viagem, durante o período que eu estou viajando, é se não é perigoso, se dá para ir sozinho, como é que faz, assim, dúvidas a respeito de como faz para chegar e tudo mais, essas coisas porque eu acho que as pessoas realmente, é o que eu tento passar, elas têm muito medo porque elas ficam ligadas a esse quesito planejar, eu quero que tudo dê certo, não quero lidar com alguma coisa diferente no meu percurso. E aí, ligando com essa questão do novo perfil, ou de
perfil que a gente possa já prever, né? Depois de tudo que a gente está passando, que não está fácil, principalmente para a gente que gosta muito dessa vida outdoor, eu acho que as pessoas e os viajantes, eles vão eles vão largar um pouco dessa questão do planejar, do sonhar, e vão colocar a mochila e vão para a estrada sem medo. Eu acho que essa questão do medo do inesperado vai fugir um pouco, vai sumir um pouco, né? E aí eu acho que tem planejamento, né? Você estava dizendo assim, essa coisa de precisar se planejar com muita antecedência, fazer um roteiro todo específico e tal. É isso que você estava dizendo, né? Que você imagina que vai mudar. Eu acho que pula, né? Pula essa questão do planejamento. Não é que pula, eu acho que diminui um step, sabe? Eu acho que ao invés da pessoa ficar ali cozinhando a viagem, eu acho que ela já vai se jogar logo. E aí tem mais a questão da mudança, né? Falando ainda nessa questão do planejamento, tem os hotéis, e tem o transfer, e tem, enfim. Eu acho que pula esse step para poder também criar um pouco de experiências locais, né? A gente falou um pouco do Couchsurfing, que é aquela questão onde os viajantes procuram famílias que queiram recebê-lo, né, na casa deles. Eu acho que isso é uma coisa que vai começar a ser um pouco mais utilizado. A questão do BIPME, da carona, né, que a gente também falou, ao invés do transfer, ao invés de aluguel de carro, justamente para vivenciar a experiência e fazer um mergulho mais profundo no destino, sabe? Eu queria falar justamente sobre isso, sobre Couchsurfing. Eu não sei se as pessoas que estão assistindo a gente sabem o que é Couchsurfing. É um tipo de serviço baseado na internet, que é um serviço de hospedagem, de hospitalidade, na verdade, mais do que de hospedagem, de hospitalidade, que surgiu lá no começo meados dos anos 2000, mas que demorou um pouco para pegar, e hoje acho que até impulsionado pela experiência que as pessoas foram tendo positivas, né? Com Airbnb, com esse outro tipo essa outra proposta de serviço, que é uma uberização, que a gente chama, dos serviços. Conforme elas foram ganhando confiança, talvez elas começaram a se abrir um pouco mais para essa possibilidade de ser hospedado por algum local, ficar na casa de um local, viver a experiência daquele local. Isso. Resumindo, é o Couchsurfing. E a gente tem exemplos agora, vários, assim, inclusive bem nichados. Um deles é a Lifex, que é uma empresa brasileira, até nascida aqui no Brasil, e que junta essas duas coisas, o serviço de hospitalidade com a possibilidade de você praticar esportes de natureza e de aventura com experts locais. Queria que você falasse um pouquinho dessa proposta específica e outros serviços que você acha que devem ganhar o coração dos viajantes, se a gente está preparado para isso também. A Lifex, para mim, eu tenho um carinho muito grande pelo projeto da Lifex, né, por esse aplicativo, porque ela tem um objetivo que eu tenho, que é de fomentar essas pessoas que querem fazer algum tipo de aventura ou viver alguma experiência de natureza e não sabem como começar, não sabem, né, o que fazer, por exemplo, sabe o destino, mas não sabe qual aventura vai viver. Então, a Lifex, ela conecta essas pessoas ao guia local de cada cidade para poder eles se organizarem e planejarem uma aventura. Então, tem um carinho muito grande por esse projeto. Desculpa te interromper, mas é que às vezes, só para a galera entender também, às vezes esse guia não é nem um guia de fato, a figura do guia. Isso, tem a questão do guia, né? A pessoa pode dar essa sorte. Imagina só, você vem para São Paulo e aí você vai surfar com a Flávia Vitorino, sei lá entendeu? Flávia Vitorino vai te levar para um trekking maravilhoso na Pedra do Baú. Imagina que luxo, não dá para ser mais luxo do que isso, né? Exato, são pessoas que querem, de repente, fazer amizade e conhecer pessoas novas e mostrar para essas pessoas o que o destino, a cidade deles tem de legal, entendeu? E de aventura, e de natureza, e tudo mais. Então, a Lifex faz essa conexão dessas pessoas
com essas experiências, e eu acho isso incrível, porque facilita, né, para as pessoas viverem essa experiência, que é justamente o meu objetivo, é o que eu faço. Eu quero que as pessoas vivam isso que eu faço, né, nas minhas viagens. Eu quero que as pessoas também façam. Então, eu tenho um carinho muito especial pelo aplicativo da Lifex por causa disso, porque eles têm exatamente esse objetivo. E me parece que esse tipo de serviço, se a gente seguir na linha que a gente está seguindo da projeção, a gente está aqui fazendo projeções, ninguém sabe muito bem o que vai ser o mundo daqui Exato. por diante, mas, sei lá, a gente está sentindo um pouco aqui a temperatura e o vento. Nessa linha, me parece que serviços como o Lifex e alguns outros que você deve saber melhor do que eu, trazem essa ideia do que a gente acha que vai ser o que as pessoas estão buscando, quer dizer, que é uma viagem mais com propósito, que é uma viagem que você viva de fato alguma coisa autêntica junto a alguém que de fato conhece aquele lugar, que vai te oferecer, te receber e te proporcionar a experiência mais autêntica local, né? Além da Lifex, tem algum outro tipo de serviço, de repente, não necessariamente ligado à hospitalidade, mas a outras. Por exemplo, você falou de esse de carona, como é que É o funciona isso? BeepMe, chama BeepMe. Ele é um serviço de carona local. Você pode combinar ali carona para o mundo inteiro. Então, se você está num destino em especial, sei lá, eu estou no Peru, em algum lugar, eu entro no BeepMe, eu acho alguém que queira me dar carona, por exemplo, eu como viajante, né? E aí você pode combinar isso eu acho incrível também, né? E é exatamente esse perfil de viajante que está ali se resolvendo na hora. Ele não alugou o carro e nem combinou transfer com ninguém, né? Ele está se pegar, se tiver ali um BeepMe, né? Sim. Pegou, se não tiver, ele vai pegar carona do modo convencional mesmo. Mas eu acho que é isso. Eu acho que em relação até às hospedagens habituais e os hotéis, né? Porque realmente será uma mudança grande, né? E eu acho que eles vão ter que se virar um pouco nessa questão desse novo perfil, sabe? Em oferecer mais experiência, e até mesmo você conversou na outra live em relação a luxo, né? Essa questão do luxo, que vai ter que mudar um pouquinho, dos 5 estrelas de hotel, vai ter que mudar um pouco mais para experiências únicas ou experiências de imersão mesmo local, sabe? Para quem não E quer viver essa questão do Couchsurfing, por exemplo, sim. usar um hotel também, mas um hotel que ofereça isso. Então, eu acho que nessa questão os hotéis vão ter que se readaptar. Me parece que os hotéis vão precisar agregar ao luxo do Hotel 5 Estrelas esse luxo autêntico, esse luxo exclusivo, e a experiência desses serviços de hospitalidade, sim, etc., vão precisar trazer um pouquinho de segurança, da segurança que o turista ou viajante espera e que ele sente mais num hotel ou com uma agência de viagens, alguma coisa assim. Então, acho que me parece que vai ter que rolar um intercâmbio para poder atender esses dois caminhos dentro de um viajante, que é eu quero, tudo bem, beleza, eu me jogo, eu topo me jogar, eu topo experimentar uma coisa nova com alguém local, mas eu também quero me sentir seguro, saber que isso aqui de fato vai funcionar e que não vai virar uma roubada, né? Hoje não, né? Antes dessa situação toda, já existiam algumas redes de hotéis que já pensam dessa forma, né? Eu sou muito fã não sei se você conhece o Explora. Sim, muito. Lá no Atacama. O Explora tem no Atacama, tem nos destinos, inclusive, que eu mais amo, né? A Patagônia, o Atacama, no Vale Sagrado, em Machu Picchu. Então, eles têm já essa teoria, eles já sacaram isso e já fazem isso. Eles têm lá a questão do luxo, né? Num bom o luxo quarto, do essencial, eles falam. O luxo do essencial, exato. Mas eles colocam você no perrengue ali, na aventura, você o dia inteiro não fica no hotel, né? Você fica explorando, mas você vai voltar para o hotel e vai ter o serviço 5 estrelas ali. Você não vai, enfim, acampar ou qualquer que seja
essa opção, mas o Explorer te dá esses dois, né? É um exemplo ótimo, ele equilibra pra caramba e você consegue ter uma experiência outdoor com um guia, às vezes, olha, quando eu fui, a gente teve a chance de estar com um guia só, era a gente e o guia, para subir uma montanha de 4 mil metros, acho que 5 até, a gente chegou até 5. Então, No realmente... Atacama, e depois, 5. acho que foi isso, acho que foi 5. E aí, vinho, e aí, comida maravilhosa. Isso, tem essa combinação boa, mas que custa muito. Então, Sim. O que eu acho que é legal é que agora você tem a possibilidade de viver uma exclusividade gastando pouco, ou viver uma exclusividade de luxo com autenticidade, com a presença, essa marca registrada mais local, né? E uma coisa que a gente está assistindo, já começando nesse momento, pelo menos lá fora, não sei como é que vai ser aqui, mas lá fora já tem um monte de gente ou viajando nesse momento de motorhome, pegando o pânico da pandemia, se metendo com a família dentro de um motorhome e atravessando o país. Um carro também, né? Ou carro. Gente que já bucou isso, parece que os RVs nos Estados Unidos estão esgotados até o final do ano. E, da mesma maneira, a gente estava dizendo que parece que está havendo um aumento na China de procura por parques nacionais. Você acha que essas tendências de agregar viagem a uma coisa mais orgânica de vida mesmo vai trazer para a gente mais praticantes também de esportes? Eu acho. Não só de esporte, como de experiência, né? Eu acho que a gente vai enfrentar um grande problema na questão de viagens aéreas agora, né? Então, a tendência também por conta disso são as viagens de carro, né? Ou motorhome. E eu acho que são as viagens aqui no Brasil. Então, eu acho que sim, eu acho que é a tendência. Viagens longas, curtas, enfim, onde você põe tudo dentro do seu carro e vai embora. Eu acho que é muito provável que tenha um aumento muito grande aqui no Brasil de viagem de carro, por conta disso e por conta desse novo perfil que vai se criando nas pessoas de querer sair, explorar, viver a experiência. Eu acho que por esses dois motivos. Aqui no Brasil, a gente tem serviços bacanas de motorhome, você sabe disso? Eu conheço Vamos ter que desenvolver isso. Eu conheço uma empresa, mas eu não vou te lembrar o nome dessa empresa, mas tem uma já sim. Tem uma. É uma coisa eu não sei se eles. Né? Exato. Eles não fazem, mas eu acho que eles não fazem locação de motorhomes, e sim só venda ou projetos de montagem, né? A pessoa que tem uma van e queira montar dentro da van um motorhome, enfim. Mas tem sim, é lógico que existem alguns países que são mais... Nos Estados Unidos, como a gente estava conversando, realmente eles têm uma empresa muito forte lá, né, que é a Cruise of America, e eles têm muitos carros, então provavelmente devem estar mesmo bucados para todos os parques nacionais, que eu acho que vai ser a grande procura depois que a gente puder sair, né, depois da quarentena. Eu torço para que a gente possa crescer nesse sentido aqui dentro, porque lá eles têm não só a empresa, como eles têm a cultura do motorhome, o RV, eles sabem operar aquilo, eles têm estrutura para estacionar aquilo em todos os parques nacionais. Exato, tem essa questão do estacionamento também, de onde parar, porque o Brasil tem, né, tem que ter uma certa preocupação, tem que ter um lugar específico, tem toda a parte de estrutura de água e de tudo mais, enfim, que você precisa realmente de um lugar específico para parar. Então, lá eles têm muito isso, né? É incrível. Além das estradas, com condições de estradas muito melhores, mas eu acho que é um mercado para se abrir, para se olhar, sim, porque, como a gente está falando, vai demorar muito para poder viajar de avião por aí, e acho que mesmo quando a gente puder, talvez não seja nem tão barato, nem tão fácil ir a muitos lugares. E aí eu acho que tem toda essa questão da saúde também, né? Como eles vão fazer no aeroporto, por exemplo, né? Tem a questão da abertura, tem alguns países que, infelizmente, estão fechados para o Brasil, né? E a gente não sabe até quando. Então, tem várias questões que vão
dificultar muito as viagens de avião. E eu acho que nesse... Ih, cortou. Cortou? Eu estou te ouvindo direito. Para mim não cortou. Alô. Aí, agora está voltando. Ótimo, Oi? voltou. Eu te ouvi direto. Voltou. Boa. Uma coisa até que eu ia te perguntar sobre o Brasil, que tipo de viagens você acha que as pessoas vão buscar aqui dentro do Brasil? Se tem algum destino que você mesma já tenha experimentado ao longo desses anos todos aqui e que você acha que é um destino que representa bem essas tendências todas que a gente está falando aqui no Brasil? Eu acho que aqui no Brasil a tendência é viagem de carro. Eu acho que com o carro você pode chegar a muitos lugares incríveis, incríveis. A gente tem aqui no Brasil as chapadas, né? A Chapada dos Veadeiros, Chapada Diamantina, Chapada das Mesas, Chapada Guimarães, são lugares incríveis e todas você tem um acesso por carro, você consegue chegar, né? Eu, particularmente, eu sou apaixonada pela Chapada dos Veadeiros, amo todas, mas Veadeiros é a minha paixão. Mas, enfim, tem vários lugares, tem a Amazônia também, né? A gente fala muito na questão do carro, mas você tem essa questão dos barcos também. A Amazônia tem isso, né? Você Sim. pode fazer uma navegação pelo Rio Negro, na Amazônia, por exemplo. Você pode programar isso. Então, eu acho que o Brasil é riquíssimo em destinos assim, de experiência, para vivenciar essa experiência. Eu acho um grande momento para quem tem, né? Porque as pessoas às vezes têm isso, preciso viajar para muito longe para poder vivenciar uma grande aventura, uma grande experiência. Eu acho que o Brasil tem coisas incríveis e talvez esse seja o momento da gente se dedicar mais e conhecer mais as belezas do Brasil. Eu ia até te dizer isso, te perguntar isso. Você ficou um pouquinho congelada, mas depois voltou. Agora você está me vendo bem? E está me ouvindo? Tá, não? Para mim, não, eu tô te ouvindo. Você está me ouvindo, mas eu congelei. Agora, para mim, você congelou. Alô? Voltou. Acho que agora voltou. Voltou. O que cortou, meu? Não, eu acho que, na verdade, estava bem na transição entre o seu fechamento da questão de como o Brasil tem lugares incríveis para se conhecer e o que eu ia começar a discutir agora com você, que é, será que finalmente os viajantes brasileiros vão conhecer o Brasil? Da maneira como a gente estava falando, por exemplo, dos Estados Unidos, os americanos conhecem de verdade o país deles, né? E eu acho que a gente aqui conhece muito pouco proporcionalmente do que a gente poderia. Então, fico nessa esperança de que os brasileiros possam descobrir o Brasil. E você, que é uma pessoa que já viajou muito mais do que a média das pessoas aqui no nosso país, eu te pergunto se você identifica uma característica especial, assim, que independente da região onde você esteja no Brasil, ela está no Brasil para os turistas que quiserem aproveitar. Que característica é essa? Qual é o nosso diferencial como país de turismo, como país de viagem? O que a gente encontra em qualquer lugar aqui nesse país? Natureza, 100% natureza. Qualquer lugar, eu acho que você vai ter contato, né? Você tem montanha, você tem praia, você tem floresta, as chapadas que eu falei. Então, eu acho que 100% natureza. Acho que o Brasil é rico em experiências outdoor, de natureza, e eu acredito que é a hora das pessoas começarem a viajar e mergulhar mais nessas experiências. E você, que nesse momento tem um monte de gente morrendo de saudade de viajar, ou muito frustrado porque tinha um plano todo feito, falando de novo de planejamento, gente que tinha passagem comprada, hospedagem marcada e que perdeu tudo e que jogou para, sei lá, tá tudo meio suspenso, não se sabe quando vai poder viajar. Então tem um monte de gente aí melancólica em casa, viajantes que estão presos. Temos. Hã? Estamos. Estamos tendo, Eu queria saber se você em algum momento ficou meio melancólica com essa situação
e que quando bateu essa melancolia, se você lembrou de alguma viagem em especial que, ai, puxa, se eu pudesse voltar no tempo e curtir aquilo de novo, o que seria? Eu fiquei, né, eu acho que apesar da gente ter, a gente poder ficar em casa seguro, porque é uma questão, né, muito difícil, não tem como a gente não sentir, né, a gente que é super ativo nessa questão de viajar, de ir para o mato e fazer trilha e tudo mais, a gente sente, não tem jeito. Eu fiquei sim, altos e baixos, né, mas eu acho que é isso, acho que as memórias e e essa questão de você saber que vai acabar e que a gente vai voltar a viajar, vai voltar a sair, você tem que se apegar nisso e continuar. Então, tem várias memórias, assim, eh, eu tenho vivido agora, através de fotos e, enfim, conversas com as pessoas que viveram isso comigo, também a viagem que eu fiz, saindo daqui do Brasil, saindo aqui de São Paulo e indo até o Peru de carro. Então a gente saiu, não foi uma viagem, quer dizer, as paisagens eram incríveis, os lugares que eu passei eram incríveis, mas assim, foi uma viagem de experiências loucas, né, porque era exatamente o que a gente estava falando do não planejar, né, de você não saber o que vai acontecer e nem do que você vai ver. E isso para mim foi muito rico, principalmente porque eu fiz com o Amir Klink, que eu sou muito fã dele, Por então a onde gente vocês fez. fizeram essa viagem, Flávia? Conta um pouquinho aí, conta pra gente como foi mesmo a viagem toda. Então Vocês saíram de a São gente Paulo de que brincou, jeito? a gente brinca não, a gente fala, a gente saiu do Atlântico e foi para o Pacífico, né, a gente saiu, São Paulo, fizemos Rio de Janeiro, onde a gente pôde, conhecer mais o ambiente ali do Amir, em Paraty. Aí a gente foi indo, passamos por algumas cidades do interior até chegar no Pantanal. Aí a gente explorou um pouquinho algumas cidades ali no Mato Grosso do Sul. E aí a gente foi para Bolívia, fizemos o Salar do Uyuni inteiro, Nossa. atravessamos de carro e depois fomos para o Chile, Atacama, fizemos o deserto do Atacama e subimos para Lima. Então esse trecho, do Peru também super bacana, né, passando por Nazca, Ica, Huacachina, né, que são uns lugares maravilhosos, e algumas cidadezinhas que, enfim, tem alguns nomes que eu lembro e outros que eu não lembro, mas que eu vi muita coisa diferente, né. Santiago de Chiquitos, uma cidadezinha super pequenininha que eu nunca teria conhecido se não fosse assim, de carro, né, Claro. explorando. Então, eu acho que foi uma viagem muito rica nessa questão de experiência, porque todo dia a gente vivia alguma coisa muito louca, assim, sabe. O Amir é Uhum. um cara que ele tem esse feeling, né, de navegação, ele dirigiu Uhum. bastante, a gente ficou, foram 18 dias dirigindo, a gente dirigiu 18 por dias 7 de meses, 18 dias de São Paulo até o até Peru. Lima. E aí É. depois vocês voltaram também de carro, não? Deixaram o Não, carro a lá? gente não voltou, a gente deixou o carro lá e voltamos. Poderia, mas ia esticar Não, muito, aí enfim, a também gente acabou aí era voltando. muito. Aí Aí a era gente uma vida voltou, também. voltamos de avião, mas foi uma loucura, ele tem esse feeling dele, né, muito apurado, e às vezes a gente traçava ali uma rota, vamos agora cruzar a fronteira e vamos para o Peru, e ele: "Não, espera que eu tô vendo aqui no mapa uma estradinha que vai talvez dar num lugar especial", então a gente fazia esses desvios de rota, que Uhum. normalmente ele que lia isso, né, e a gente vivia experiências incríveis, a gente, enfim, conhecia pescador local que pescou marisco pra gente, a gente almoçou marisco, Uhum. conhecemos estradinhas, assim, incríveis, lindas, que a gente nem imaginava que tinha ali, sabe. Então é isso, é essa experiência diária, né, de coisas inesperadas que enriquecem a viagem. Eu acho que essa é a memória que eu tenho agora para passar. Não, é perfeita, porque nesse exemplo de viagem cabe um pouco de tudo do que a gente falou. Eu aproveito Isso. para te perguntar quando foi feita essa viagem
E como que tipo de planejamento vocês fizeram? Quer dizer, vocês já sabiam mais ou menos a rota? Era um carro que era um carro alugado aqui, que vocês deixariam no Peru? O que tinha na sua mochila? Era uma mochila? Tinha muita comida? Não tinha muita comida? Porta-mala, Tinha né? coisa de camping? Como é que foi organizado, estruturado esse projeto, basicamente? Não, ele teve, obviamente, um planejamento, mas a gente não sabia, por exemplo, dos lugares que a gente ia dormir. A gente fazia isso durante o dia. A gente conversava durante o dia e planejava, justamente porque durante o dia muita coisa mudava, a gente não sabia se ia conseguir chegar em certa cidade, né? Já, vamos, amanhã a gente dirige até a cidade X, mas como a gente não tinha essa certeza, a gente não fez nenhum tipo de reserva, então a gente Sim. fazia isso. E isso era também uma aventura, porque a gente quase nunca tinha internet. Então a Sim. gente conseguia Quando foi entrar. isso? Que ano foi isso? Foi em agosto do ano passado. Certo. A gente E fez desculpa, mais uma pergunta. Isso foi uma coisa que partiu de você? Foi um convite seu a ele, dele a Não, você? Ou não, algo? foi um projeto especial de uma montadora e, Uhum. que graças a Deus eles tiveram essa ideia, porque foi incrível unir, eu poder participar com o Amir disso, né? E para mim era Uhum. uma curiosidade, porque imagina o Amir, que é um navegador, entrar num carro e dirigir de Paraty até Lima, né? Uhum. Enfim, estar com ele dentro de um carro durante, sei lá, 8 horas por dia, Uhum. ouvindo as histórias dele. Então, foi maravilhoso. Mas, assim, em relação ao planejamento, era isso. A gente planejou, sim, alguns lugares que a gente queria passar, como Pantanal, Salar do Uyuni, o Atacama e algumas outras cidadezinhas, mas eu acho que foi isso, algumas comidinhas, mas a gente passou perrengue, né? Óbvio, a gente planeja Sim, abastecer o carro numa cidade, chega lá, o posto está fechado, né? A sim. gente não tem comida suficiente no carro, vai parar num lugar e no posto não tem nada para comer. Uhum. Então, por mais que você tente planejar para nada sair do controle, não existe. Numa Sim. viagem de carro, assim, 18 dias atravessando vários países, não tem como. Mas foi isso, foi um planejamento, teve, mas nem adianta se apegar muito a querer fazer bonitinho, porque não Claro. rola. E olha, vou te falar, 18 dias vocês foram até rápidos, porque são dois pontos bem Fomos. distantes, São Paulo do Peru, e passando por tantos lugares que certamente dá vontade de ficar, Pantanal, o Salar do Uyuni, enfim. Eu acho que vocês foram bastante agilizados, aproveitaram A bem gente esse tempo. rodava bastante, a gente rodava bastante com o carro. É óbvio, essa viagem ela poderia durar, sei lá, o dobro, o triplo, né, se a gente fosse parar, porque são lugares muito incríveis, né? A Bolívia, ali, o Salar do Uyuni, eu fiquei apaixonada por aquele lugar. O Chile, eu tenho um carinho muito grande também, o Atacama é incrível. Então, daria para ficar. A gente sempre saía dos lugares com vontade de esticar mais, ficar mais É, uns dias, assim. e ainda no campo das tendências, eu acho que a gente tem a sorte de ter ficado preso, entre aspas, num país tão grande, tão diverso como o nosso, e com vizinhos tão maravilhosos, né? Porque Exatamente. de carro a gente pode ir para o Uruguai, pode ir para a Argentina, pode ir para O a Bolívia, Chile, a o Argentina, nossa, o Chile. Peru também. A gente está muito bem cercado, né? Muito, tem muitas possibilidades, tanto dentro do Brasil, como a gente estava falando, né, que tem, nossa, é muito rico, quanto os nossos vizinhos. O Chile é um lugar incrível também, que eu tive o prazer de fazer ele desde lá da Patagônia até lá em cima, porque já fui para, que não é o caso agora, mas a Ilha de Páscoa também. Uhum, Enfim, uhum, Peru é um lugar que, nossa, dá para fazer viagens de carro incríveis. uhum. Saindo do próprio do próprio de Santiago, enfim, indo para Lima, dá para passar por deserto, por mar, são vários cenários que vão mudando assim ao longo da viagem, que é incrível, vale muito a pena. Então a gente pode ter esperança. A gente não vai ficar sem viajar e nem sem Não descobrir vamos. coisas e lugares lindos e nem sem conhecer pessoas bacanas no caminho.
A gente acho que essa live foi uma live boa para trazer esperança para quem estava melancólico e pensar que tem um mundão aí só por aqui mesmo para a gente desbravar em breve, não é isso? Exatamente. Estamos melancólicos agora, porque realmente é um momento tenso, mas eu tenho certeza que logo, logo a gente já está com o pé na estrada. Estou aqui ansiosa, não vejo a hora. Eu também quero pelo menos que você vá para contar para a gente como foi. Não, eu quero levar todo mundo. É isso, vamos nessa, vamos juntos sim. Flávia, muito obrigada por participar desse papo aqui comigo. Mais uma vez, obrigada a você, eu adorei. Vamos tentar fazer vamos fazer outras coisas juntas. A gente tá no mesmo, tá juntas na Go Outside, mas a gente nunca tinha ficado juntas assim como agora, então foi super legal, super especial. Te agradeço de novo. Agradeço todo mundo que estava aqui com a gente nesse papo. Essa foi a primeira transmissão. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Não sei como é que rolou aí para todo mundo, vamos vendo. Espero que vocês tenham curtido esse papo. Um beijo para todo mundo. A gente se vê na quarta-feira com mais lives aqui nas plataformas todas da Go Outside. Beijo para vocês. Beijo, gente. Beijo. Marie, Go Outside, amo vocês. Tchau, gente. Obrigada. Até a próxima. Até mais.